Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Quero aqui neste momento trazer algo da parte de Deus para a sua vida, conhecer a importância da oração em nossa vida, em nosso dia a dia, tá? Em nosso caminhar com Deus. E eu quero apresentar para os irmãos Mateus, escrevendo para nós no capítulo 5, que vai até o capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus vai reunir em algum lugar da Galileia os discípulos para que eles pudessem aprender mais algo revelador diretamente do trono da graça que somente Jesus poderia apresentá-los. E Mateus vai escrever aqui as beatitudes, ou seja, o estado constante de satisfação e de felicidade. E quando do capítulo 5 ao capítulo 7, que Jesus vai trazer essas joias raras, essas preciosidades do Sermão da Montanha, ele vai reunir no capítulo 5, diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eles querem aprender algo do Mestre. No verso 2 diz, e abrindo a boca, Jesus começa a ministrar algo extraordinário aos seus discípulos. Os pobres, e abrindo a boca, os ensinavam, dizendo, bem-aventurados, ou seja, felizes, abençoados, aqueles que estarão ali ouvindo as palavras do nosso Mestre. Mas é no capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus, logo no início, as 3 características apresentadas aos seus discípulos no Sermão da Montanha, que Jesus ele vai trazer aos seus discípulos. E nós sabemos que no início do capítulo de número 6, ele vai apresentar aqui o ato de abençoar, de dar esmola aos necessitados. Ele vai trazer também sobre referente à oração e vai falar logo em seguida de jejum. A importância desses 3 atos na vida de um homem, mas é somente respeito à oração que eu quero trazer algo para a sua vida neste momento, para que possamos conhecer juntos a importância da oração na vida do cristão. E o que vem a ser a oração? A oração é uma comunicação entre o homem e Deus, é uma ferramenta, é uma oportunidade, é um veículo de comunicação entre nós e o Criador. Pela oração, o homem pode falar com Deus. Pela oração, o homem pode falar com Deus, louvá-lo, desfrutar da comunhão e de sua presença. Olha a dádiva, olha o que traz para nós através da oração, os benefícios, como nós somos beneficiados através da oração. Apresentar as suas petições, consagrar a sua vida e agradecer ao Senhor. Através das orações, nós podemos chegar a esse nível na presença do Eterno. E a Bíblia, ela menciona quando os homens começaram a buscar a Deus, como nós temos desde o início. As primeiras vezes que o homem, eles adentraram na presença de Deus, através de uma busca, através da oração. A Sete também nasceu um filho, que nos pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram
a invocar o nome do Senhor. A apresentação é esta em Gênesis capítulo 4, versículo de número 26, vai trazer para nós quando o homem ele entra na presença do Senhor através da oração. E o verbo aqui invocar, ele parece apresentar para nós cultuar ou adorar. Mas na verdade ele traz o sinônimo de clamar ou orar ao Senhor. E essa palavra oração, ela vai receber também outros nomes na Bíblia. E o ato de orar é descrito de outras maneiras também. Exemplo é estes que buscaram ao Senhor, clamaram ao Senhor, em Salmos de número 3, versículo de número 4, verso de número 4. Invocar o nome do Senhor, que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, também em Salmos 18, verso 3. Isso é algumas referências a respeito da oração. E buscar ao Senhor, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, Salmos 105, verso 4, também no livro do profeta messiânico, capítulo 55. Aí nós vemos também outras referências, que é consultar a Deus, está em Hebreus, e assim sucessivamente, nós teremos aí várias referências a respeito da oração. E a importância da oração, quando o cristão ele está orando, ele está demonstrando a sua gratidão, a sua fé em Deus, acreditando que o Eterno, ele é o Deus de promessa, o Deus que nos orienta. Capítulo 6, versículo de número 5, nós iremos dar continuidade e veremos aquilo que o mestre, na oportunidade de ministrar aos corações dos seus discípulos, no Sermão da Montanha, ele vai apresentar aos seus discípulos a importância da oração. Verso 5, ele vai dizer: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Ou seja, quando orares, talvez quando você orar, se um dia você sentir vontade de orar, a Bíblia não faz menção desta maneira, está dizendo quando orares, o dever do cristão, sabendo que o verdadeiro cristão, ele vai adentrar na presença de Deus com uma vida em santificação e com um veículo, com a disponibilidade de falar com o Eterno e obter a resposta a Deus. É por isso que o profeta Jeremias, em um dos seus capítulos, seus versículos, vai escrever: clama a mim, que responderei-te-ei. Os ouvidos do Senhor estão abertos para o nosso clamor. Responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Primeiro, ele pede para clamar, que está à disposição daqueles que entram na sua presença. Clama a mim, ele vai ouvir. Depois ele vai responder e vai anunciar. Ele vai trazer coisas grandes e firmes que nós ainda não recebemos. O verso 5, quando orares, então nós temos a obrigação de entrarmos na presença de Deus através de uma vida de santificação e através da oração, para que Deus ele ouça a nossa voz e venha responder para nós aquilo que nós estamos pedindo, apresentando a Ele as nossas petições. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não seja como os hipócritas, ou seja, uma referência àqueles atores, aqueles que usam máscara, trazendo uma apresentação, mas por detrás daquela máscara, como se fosse a máscara de vetores, dos atores de palco.
escondendo uma característica sua. É por isso que o nosso mestre, em Mateus capítulo 23, versículo de número 2, Mateus capítulo 23, versículo de número 2 ao 4, vai trazer coisas grandes para nós. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha o que está escrito nesse texto. E o verso 5 vai dizer: não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas. Estes homens, eles ficavam perante as quinas das construções, conversando. Eles exigiam algo, se assentavam na cadeira de Moisés, ditavam a lei, mas não seguiam a lei. Eles ficavam olhando, e quando o povo judeu se aproximavam, eles começavam a orar para fazer uma apresentação que eles estavam tendo uma vida de santidade, de santificação, oração ao Eterno. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, os seus aplausos humanos, porque as pessoas contemplavam eles daquela maneira, achavam que eles tinham uma vida totalmente de santidade. É como se fosse o cristão que entram templo adentro e no meio da palavra, das ministrações, aqueles que não estão renunciando a cada dia, que até mesmo nós conhecemos como estão o seu andar, o seu caminhar nas praças, nas ruas, perante a presença do Senhor. Que quando uma mensagem ali é ministrada, ou algo assim, eles trazem uma coisa que só existe momentaneamente, mas lá fora nós sabemos que é totalmente diferente. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. O evangelista Mateus está trazendo referência o quarto aonde se guardava-se os mantimentos, o quarto da provisão, que não havia janela, somente porta. Entra dentro dos seus aposentos, fecha-se a porta, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Uma oração, ela tem endereço e somente para alguém muito especial, diretamente para o eterno Criador do céu e da terra. Então nós vejamos que não precisamos provar que nós estamos orando o Senhor numa reunião de oração, numa reunião dentro do templo, fazendo exposições. Principalmente, nós precisamos atentar que é diretamente para Deus a minha, a sua, a nossa oração. No teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, também dentro da nossa casa. Nós procuramos ali o nosso canto, como eu fiz menção, na qual Mateus ele vai relatar. E os tempos antigos era o quarto da provisão, mas nós temos aí o nosso quarto, o nosso cômodo, e assim que nós entramos na presença do Senhor, ele vê o que está ali oculto, o que está sendo oferecido para ele em secreto. Vê o que está oculto e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Deus, ele continua querendo um particular, uma vida de oração da minha parte e da sua parte. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E orando, não useis de vãs repetições. Verso 7. Como os gentios que pensam que por muito falarem
serão ouvidos. Nós precisamos entender da maneira que nós entramos monte adentro para adorar aqueles que têm os costumes de orar no monte, como eu também tenho, glória a Deus, aleluia, ou dentro do templo, ou até mesmo na nossa casa, uma vida de oração pautada na presença do Senhor. O jeito, o estilo da nossa oração, e orando não usei de vãs repetições, não é falando as mesmas palavras, é como se nós estivéssemos precisando de uma porta de emprego aberta, todo dia clamar ao Senhor, repetindo as mesmas palavras. Quando o evangelista escreve aqui, não usei como repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós temos um episódio no livro do primeiro livro da história dos reis de Israel, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo de número 26, que quando Elias desafia os profetas de Baal, eles ficam pela manhã, vem Baal, vem Baal, vem Baal, e nada acontece. Aí o homem de Deus, ele entra na presença de Deus, expressa a sua voz, a sua gratidão, a sua fé, o seu veículo de comunicação com Deus, e Deus responde e consome aquele holocausto, e os profetas de Baal, de Astarote, são passados a fio de espadas. Nós também podemos ver referências em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, quando Paulo e Apolo, quando Apolo estava em Corinto, e Paulo, já tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso, aonde a adoração à deusa Diana, construída por mãos humanas, imperava ali naquela região. E Paulo começa a pregar. A Bíblia diz que havia conversões a Jesus de várias pessoas. No verso 10 diz, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. A palavra do Eterno estava sendo pregada pelos seus discípulos. E quando nós olhamos aqui no versículo 23 do capítulo 19, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Houve-se um alvoroço. O versículo 24 vai dizer, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio. Olha a reação deste homem, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Versículo de número 26. Em Beivedes, eu ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, olha onde a palavra do Senhor está sendo anunciada. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Vindo a majestade daquela toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. Então, sofrendo ameaças, a descoberta da verdadeira essência da palavra, do único Deus, Criador do céu e da terra, agora a cidade que habitava o templo de adoração à deusa Diana está em ruínas, pelo evangelho do nosso Senhor, ministrado através dos discípulos e liderado pelo apóstolo Paulo. Olha o que vai acontecer quando eles se sentem ameaçados. Verso 28, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios, para tentar mudar aquela situação. Mas é no capítulo 19 e no versículo de número 34 que nós temos referências de vãs repetições. Mas quando conheceram que era judeu,
todos unanimemente levantaram a voz. Percebe que os judeus estão ministrando a palavra do Senhor, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. E isso não vai trazer benefícios a eles, porque estão clamando por alguém construída por mãos humanas, feito de objeto, nichos de pratas, construído por Oríveis, por Demétrio e os seus ajudantes, que assim confeccionavam aqueles deuses. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, ele prossegue e, através do evangelista Mateus, vai nos dando referência de como nós possamos adentrarmos na presença de Deus através de uma vida de oração. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então nós aprendemos aqui que temos meios para que possamos chamar a atenção do nosso Deus, para que possamos conversar com o Pai e para que as nossas orações elas venham ser respondidas. Não podemos entrarmos de qualquer maneira. Nós temos que ter vida de oração. Quando? Não se. Nós temos que orar uma vida de oração, não de apresentação, para demonstração, para trazer aplausos humanos, mas o Deus que vê o que está oculto, o que está sendo expressado do profundo da nossa alma. Ele vai receber e vai nos recompensar. Ele vai trazer a resposta para a qual nós estamos apresentando a Ele em oração as nossas necessidades, a nossa fé, sabendo, direcionando somente a Ele que Deus é o Deus de promessa, é o Deus ajudador, que continua nos ajudando sempre. Verso 8. Então, de vãs repetições, chega de blá blá blá, chega de palavras oca na presença do Eterno. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O nosso Pai, ele sabe o que é necessário para nós, mas nós temos que entrarmos na sua presença. Olha só o que o evangelista João, capítulo de número 15, versículo de número 16, está trazendo para nós. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ele sabe, ele conhece a nossa expressão, a intenção do nosso coração, mas ele quer ouvir a nossa dedicação, a nossa expressão, a nossa oração a ele, as nossas petições. Evangelista João, capítulo 15, versículo de número 16, vai trazer algo para nós tremendamente. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ao cuidado que o nosso Eterno ele tem para conosco. E vos designei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Tem que ser a eficácia. Quando o salmista, ele vai dizer, Salmos 91, que muitos guardam a Bíblia aberta em sua casa e não guarda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus e acha que Deus, a palavra de Deus ali será um amuleto, um defensor contra os projetos na qual ele está sendo vítima do adversário, alvejado pelos dardos inflamados do adversário. E assim, o salmista escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é uma passagem apenas de 15 minutos,
ou uma busca a Deus nos templos, através da vida de homens de Deus, de mulheres, para obtermos uma resposta. Tem que ser continuamente, tem que fazer morada, tem que habitar, não passagem. Então o evangelista João, capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Tem que permanecer, tá? Na presença do Eterno, nessas qualidades, a fim de que tudo, quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, para receber as dádivas de Deus, tem que ter uma vida pautada na presença de Deus, tem que dar frutos. Por isso que o nosso mestre, ele vai dizer para nós que a árvore se conhece pelos frutos. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo, Criador do céu e da terra. Vamos lá. Aí no verso 9. Portanto, vós orareis assim. É somente aqui que ele vai expressar, depois de trazer essas características, como que deve ser uma vida de oração, como que a oração tem que ser feita, mostrar que tem que haver qualidade, mostrar para nós que tem que ter um posicionamento diante do Eterno. Somente agora ele vai apresentar uma oração genuína, a oração que nós conhecemos, ainda que você não é cristão desde o seu nascimento, ainda que você seguia com seus pais alguma religião, mas é bem provável que você já conhecia a oração do Pai Nosso, porque até mesmo em time de futebol, quando a gente criança, antes de adentrarmos no campo para uma competição, fazia-se a oração do Pai Nosso. E somente agora, Jesus, ele vai apresentar no Sermão da Montanha essa raridade, essa joia rara aos seus discípulos, essa pedra preciosa para que se achegasse até a minha vida e até a sua vida, e nós pudéssemos ter continuamente uma vida de santificação, uma vida pautada na presença do Senhor, e aproveitar essa dádiva de Deus, que através da oração nós podemos falar com o Eterno e obtermos a resposta do Senhor. Portanto, verso 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Espere um pouco e preste bem atenção. Ele vai dizer que tem um início da oração, não é de qualquer maneira. Portanto, vós orareis assim. Quando o verso 5 que diz: quando orares, aquele que serve verdadeiramente o Senhor tem uma vida contínua de oração. E aqui ele vai dar início, que ela tem uma maneira também de começar essa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero que você preste bem atenção. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. A oração, os deveres da família cristã, que verdadeiramente estão pautadas na presença de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Paulo vai instruir as famílias como se portar diante de Deus. Verso de número 3.
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longevidade, através da qualidade existencial de uma vida cristã pautada na presença do Eterno. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, ensinando no caminho, ensinando uma vivência da verdadeira vida cristã na presença de Deus. Então, se aqui está falando da união, da unidade, ou melhor dizendo, da família, governados por Cristo, uma qualidade exemplar de uma vida cristã, quando Jesus diz, no verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso. Então, somos uma família. Como que alguém se diz cristão, que está cheio de mágoa em seu coração, que ainda não liberou o perdão, está vivendo uma vida de opressão do adversário? Como é que pode? Pai nosso, nós somos uma família. Aprenda uma coisa: todo reino, para ser reino, ele tem que ter um rei. Todo reino, para ser reino, ele tem que ter um rei e um príncipe. Todo reino, para ser reino, ele tem que ter um Deus, um príncipe e tem que ter um povo. Assim, o reino de Deus, ele é constituído pelo um Deus criador, um Deus filho, um Deus príncipe, e nós que somos os povos, nós precisamos entender que para entrar na presença de Deus, para orarmos ao Senhor e obtermos a resposta do Senhor, nós temos que ter uma qualidade de vida cristã. Então, nós somos uma família, não tem que ter blá blá blá, diz que disse, eu não gostei, meu espírito não se deu com o espírito do irmão, da irmã. Não, mas olha, porque se fosse com você, você faria o mesmo. Larga a mão disso. Nós temos que aprender a cada dia mais os passos para que possamos obter a resposta do Senhor e termos uma vida continuamente vivendo o Evangelho genuíno. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Quando nós olhamos sobre a santificação, Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 44, vai dizer: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Olha que Moisés está escrevendo, verso 45, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Uma vida de santificação. Já no Novo Testamento, a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, o verso 15, vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Olha aqui está dizendo, que palavra maravilhosa é essa. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Não quando dobrar os joelhos, abrir a boca e fazer menção ao Senhor, orando o Pai Nosso, querendo ser santo somente naquele momento,
expressando que está tudo bem, mas na verdade a vida não está de conformidade àquilo que o Senhor quer de nós. Porque de Gênesis a Apocalipse, nós devemos santificar a nossa vida ao Senhor. Porque sem santificação, nós não conseguimos trazer a essência do Senhor para nós. Portanto, está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aí no verso 10, vai dizer assim: venha o teu reino como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Vamos lá. A Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A maneira de nós apresentarmos diante do Senhor a nossa petição para que sejais aceita, o nosso motivo de oração, a intenção do nosso coração tem de muita valia sendo apresentada ao Senhor. E quando nós olhamos aqui, venha o teu reino, como é que traz a existência de Deus sem esses aspectos, sem essas características apresentadas pelo nosso mestre no Sermão da Montanha? Como que nós iremos trazer o reino de Deus? Como que nós iremos fazer a vontade do Eterno? Como? Uma vida de santificação, uma vida diária na presença de Deus. Verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Estamos passando pelo momento existencial desse vírus que tem entrado em lares, que tem passado pelos umbrais de portas, tem ceifado vidas. Ainda que não entendemos o motivo, mas temos que respeitar a vontade soberana, a soberana vontade do Eterno sobre as nossas vidas, corações dilacerados, e isso vem trazendo várias crises, tanto de sofrimento emocional, né, a perda dos entes queridos, as portas vão se fechando e o mantimento, a escassez. Nós temos aí vários grupos, não somente cristãos, glória a Deus, aleluia, que estão aí sendo comovidos pela a falta de alimento em lares e estão fazendo um ajuntamento, campanhas para que o alimento seja distribuído para que chegue até esses lares e venha suprir a necessidade de serem alimentados. Quando nós olhamos aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós temos que lembrar a cada dia mais, por mais que passamos por dificuldades, uma porta de emprego fechada, um período de escassez, mas não vai ser presente na nossa vida. Às vezes vem como provação, às vezes vem como direção de uma alternativa que nós tomamos, né? Direções erradas. Nós não podemos lançar na totalidade, totalmente, ao nosso Eterno. Então nós precisamos ter o quê? Quando nós orarmos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós precisamos acreditar que o Deus que nos guardou à noite de toda peste perniciosa, de tudo aquilo que os nossos olhos não vê, quando nós estamos descansando, estamos nos preparando para um novo amanhecer, sem saber
se isso vai acontecer na nossa vida. Mas o salmista ele diz: deitei e dormi, despertei, porque as mãos do Senhor me sustentou. As mãos do Eterno que nos guarda pela manhã, é que nos deu um café da manhã maravilhoso, nos deu a oportunidade de recebermos o alimento pela manhã, na hora do almoço, e já temos preparado para o jantar. Então a crise existencial, no momento que nós estamos vivenciando, ela é passageira. Tudo que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida, que vem trazer a escassez, nós temos que acreditar no Senhor. Porque se nós oramos o pão nosso de cada dia, e nós estamos aqui resmungando, murmurando pelas dificuldades de hoje, nós não acreditaremos no pão nosso de cada dia. Aquele que tem o alimento hoje, aquele que tem o alimento para nós amanhã. Exemplo disso, no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 19, versículo 21. Quando o povo sai do cativeiro faraônico, estão a caminho do Sinai, para receber a lei, para que Deus viesse conhecer vossos corações, para que o povo viesse conhecer a Deus e servir ao Senhor. O povo agora clama. Deus envia o maná do céu, mas dá uma ordem para Moisés, para que eles não viessem apanhar o maná. O maná caía do céu nos campos. Eles se inclinavam para apanhar o maná. No dia que eles escolheram o maná e guardaram para o próximo dia, para o dia seguinte, sabe o que aconteceu? Nos seus tachos, nas suas vasilhas, recipientes, o maná estava coberto de bichos. A cada dia, como o povo, na saída do cativeiro faraônico, ao caminho do Sinai, para apanhar o maná, eles se inclinavam e apanhavam o maná. A cada dia, nós temos que prostrar-nos perante o Senhor, agradecer pelo pão presencial e pelo pão vindouro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, acreditando que o Deus que nos supriu hoje, Ele vai nos fornecer o alimento também amanhã. Verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Na nossa vida de criança, na pré-adolescência, quando nós brigávamos com algum companheiro, ou vice-versa, havia uma reconciliação, aí colocava os dois presentes ali, e ali era perdoado aqueles atos, brincadeira de menino, de pré-adolescente. Mas o texto que o nosso mestre está ensinando no Sermão da Montanha, ele vai muito mais além do que nós mesmos conseguirmos perdoar aquilo que nós fazemos. Perdoa-nos as nossas dívidas. Somente Ele tem as condições de nos perdoar, de lavar com seu sangue. João 3,16. O amor dele vertido na cruz do Calvário, para que a salvação chegasse até mim e até você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então somente Ele tem a capacidade de nos perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós não conseguimos perdoar as nossas dívidas. Será que Deus, Ele vai perdoar a nós como nós perdoamos nossos devedores? Isso não é uma oração simples, amados. Se é o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, preparando os discípulos para uma nova caminhada de fé, para uma vida com Deus, para serem representantes do trono da graça aqui na terra, para que a palavra alcançasse entre os povos judeus e gentios, para que se achegasse a palavra até mim, até você, e mudasse o nosso caráter, e nós iríamos sermos transformados em uma nova criatura. Então,
Perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, você não será perdoado. Se você não abre a mão daquele ressentimento do passado, daquelas coisas que está entubada em seu coração, que já infetou a sua alma, você está fora dos propósitos de Deus. Libere perdão. Não fique aí carregando algo e quando você estiver orando, para que a sua oração ela suba até o trono da graça e automaticamente ela seja respondida e o Senhor ele possa anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, que seus olhos carnais ainda não contemplaram. Então nós temos que perdoar o próximo, porque nós fomos perdoados. Nós somos perdoados dos nossos atos. Ele nos recebeu. O pecado que ocorreu ali no Jardim do Éden, onde houve a separação, o distanciamento, e a primeira promessa lançada na Escritura Sagrada é que nasceria do ventre da mulher, a semente da mulher, que teria poder para esmagar a serpente, sobre a autoridade sobre Satanás e os seus anjos caídos. Ele também teria a essência de nos trazer novamente, nos reaproximarmos de Deus, ou seja, perdoar os nossos atos e nos aproximarmos de Deus, para que possamos juntos herdarmos a vida eterna. Verso de número 13. Aí eu já encerro aqui. E não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Assim como Jesus, ele fez com Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, o versículo 31 e o versículo de número 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, joirar como trigo, peneirar. Ele está de olho, ele quer peneirar Pedro. Verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Nós precisamos aprender aqui como os primeiros discípulos, os apóstolos do Senhor, eles receberam a palavra do Senhor. E Pedro foi um desses que estava no Sermão da Montanha, recebendo essa preciosidade. Referência esta sobre a oração, uma vida posicionada na presença de Deus, para que ele clamasse ao Senhor e o Senhor respondesse: não me induzas, estando na presença do Senhor, os nossos olhos espirituais, eles são abertos a cada dia mais. E nós, ainda que vem a tentação, mas uma vida pautada na presença do Senhor, nós não iremos cair nas astúcias do adversário. Livra-nos do mal, porque teu é o reino. Olha que coisa linda. E o poder, a glória para sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer fazer parte desse reino? Quer ter uma resposta em suas orações? Medite sobre isso, sobre o que o Senhor, nosso Mestre, está ensinando aos discípulos e ensinando a nós. Uma verdadeira vida pautada na presença de Deus. A importância de uma vida de oração. Assim, nós ouvimos aqui
neste momento, a importância e como nós nos apresentamos diante de Deus, o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso, uma vida com Deus, e para que possamos nos relacionar com Deus, nós temos que santificar, porque Ele é santo, nós temos que perdoar o próximo, nós temos que termos uma vida pautada na presença do Eterno. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que muitos pensam, só porque eu oro o Pai Nosso e Deus vai me responder. Tem que habitar na presença do Eterno e ter essas características aqui. Jesus nos ensina que através da oração nós recebemos a proteção. Pai Nosso, nós temos o pão que nos alimenta e o pão vivo que desceu do céu. E nós temos o quê? O perdão. Então, esse é o significado de uma vida de oração. Deus vos abençoe poderosamente, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja continuamente aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoando você e sua casa. Um grande abraço do pastor Marcos Dimas e fique na paz do Senhor Jesus.